Você já estava dirigindo numa estrada que parecia boa e, de repente, bom, o carro inteiro balança, o volante treme nas suas mãos e você olha pelo retrovisor e vê aquele cratério no meio da pista. Aí você desvia, respira fundo e fica pensando, como é que isso ainda acontece? Porque não é uma vez, não é duas, é sempre. É todo ano, toda chuva, todo verão escaldante. O asfalto racha, a água entra, o buraco aparece, o trânsito para, a obra começa e 3 meses depois o ciclo recomeça do zero. Você não está sozinho nessa frustração. O Brasil gasta bilhões de reais por ano remendando estradas que deveriam ter durado décadas. Bilhões que saem do seu bolso, do imposto que você paga, para consertar o mesmo buraco que já foi consertado antes. E a pergunta que ninguém faz com seriedade é a seguinte: e se o problema não for a execução da obra, mas o material que estamos usando desde o século passado? Porque é exatamente isso. A gente está tentando resolver um problema do século XXI com uma tecnologia que foi desenvolvida na década de 1940. O asfalto convencional, aquela mistura preta e quente que você vê sendo despejada nas ruas, foi concebido numa época em que os carros eram leves, as estradas eram poucas e o tráfego de caminhões era uma fração do que é hoje. O Brasil de hoje tem mais de 2 milhões de quilômetros de rodovias. É o 5º maior país do mundo em extensão territorial. E mais de 60% de tudo que é consumido aqui chega por caminhão. 60%! Isso significa que nossas estradas carregam o peso do país nas costas, literalmente. E a gente insiste em fazê-las com um material que não aguenta essa carga. Mas existe uma solução. Ela já foi testada, já foi aprovada em outros países, já está sendo usada em pontos estratégicos do Brasil. E antes de continuar, se você chegou até aqui e já está com vontade de entender mais sobre engenharia, grandes obras e as tecnologias que estão moldando o futuro do Brasil, já aproveita e clica no botão de curtir e se inscreve no canal. Aqui a gente traz esse tipo de conteúdo toda semana. Profundo, técnico, mas explicado de um jeito que qualquer pessoa consegue acompanhar. Clica no sino também para não perder nenhum episódio, porque o que vem por aí é ainda mais impactante do que esse. Agora, vamos ao que interessa. Para entender o CCR de verdade, você precisa primeiro entender por que o asfalto falha. Não de forma superficial. Não porque a qualidade da obra é ruim. Isso existe também, mas não é o único motivo. O problema é mais profundo e começa na própria natureza química do material. O asfalto convencional, tecnicamente chamado de concreto asfáltico ou CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente, é uma mistura de agregados minerais, como pedra britada e areia, com um ligante chamado betume. O betume é um derivado pesado do petróleo, aquela substância preta, densa e viscosa que dá ao asfalto sua famosa destruída em 5 anos porque o volume de caminhões dobrou. E refazer o projeto toda vez que o tráfego aumenta é impossível, tanto financeiramente quanto logisticamente. Some tudo isso, calor tropical, chuvas intensas e tráfego pesado acima do projetado, e você tem a receita perfeita para a crise de pavimentação que o Brasil vive hoje. Não é má vontade, não é só corrupção, não é só falta de manutenção. É também inadequação do material ao contexto onde ele é aplicado. E é aqui que entra o CCR. O concreto compactado com rolo não é uma tecnologia nova no sentido absoluto. Ele existe desde a década de 1970, quando foi usado pela primeira vez em barragens hidrelétricas, justamente porque oferecia uma combinação rara, alta resistência estrutural com custo de aplicação relativamente baixo. A lógica era simples. Em vez de moldar o concreto em formas e esperar dias para ele curar, você lançava uma mistura muito mais seca e compactava com rolos vibratórios, como se estivesse fazendo uma estrada de terra melhorada, mas com concreto. A diferença fundamental entre o CCR e o concreto convencional está na relação água-cimento. No concreto tradicional, você usa água suficiente para que a mistura seja fluida e preencha as formas. Isso facilita a aplicação, mas resulta em uma estrutura com mais vazios internos e uma resistência que leva dias para atingir o nível pleno. No CCR, a quantidade de água é o mínimo necessário para que a reação química de hidratação do cimento aconteça. Nada mais. O resultado é uma mistura que, quando você a vê, parece uma terra úmida e escura. Ela não escorre, ela não flui,
Se você pegar um punhado e apertar, ela se mantém coesa, mas não se comporta como o concreto que a gente está acostumado a imaginar. Além disso, a rigidez do CCR distribui as cargas de forma radicalmente diferente. No asfalto, a carga de um eixo de caminhão é transmitida de forma concentrada para as camadas abaixo. É como se você apoiasse um peso num pano. O pano dobra e toda a pressão vai para um ponto. No CCR, a rigidez do material funciona como uma laje. A carga é distribuída por uma área muito maior antes de chegar ao solo. É como apoiar o mesmo peso numa tábua. A pressão por centímetro quadrado é muito menor. Isso protege não só o pavimento em si, mas também as camadas de base e subbase abaixo dele, que são o que realmente sustenta a estrada a longo prazo. E tem mais uma vantagem estrutural que é frequentemente subestimada. O CCR não depende de petróleo. O asfalto convencional tem o betume como componente essencial. Sem betume, não tem asfalto. O betume é extraído do petróleo e seu preço está diretamente ligado ao mercado internacional de commodities. Quando o barril de petróleo sobe, o custo do asfalto sobe junto. O CCR usa cimento Portland, que é produzido localmente em praticamente todo o Brasil. Tem um mercado mais estável e nos últimos anos tem sido cada vez mais fabricado com adições de materiais alternativos, como os cinzas volantes e escória de alto forno, que reduzem o custo e o impacto ambiental da produção. Agora, você pode estar se perguntando, se o CCR é tão bom assim, por que não está em toda a rodovia do Brasil já faz décadas? Essa é a pergunta certa, e a resposta é mais complexa do que parece. O primeiro obstáculo foi normativo. Para usar qualquer material em rodovias federais brasileiras, você precisa de especificações técnicas aprovadas pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Sem norma, sem obra pública. E durante muitos anos, o CCR simplesmente não tinha uma especificação técnica consolidada. O segundo obstáculo foi de equipamento. A aplicação do CCR em rodovias exige maquinário específico, que até recentemente era raro no Brasil. A pavimentadora de CCR precisa ser capaz de espalhar uma mistura muito mais densa e seca do que o asfalto, de forma uniforme e em camadas de espessura controlada. Os rolos vibratórios precisam ter características específicas de frequência e amplitude para garantir a compactação adequada sem segregar o material. E todo esse processo precisa acontecer dentro de uma janela de tempo relativamente curta, antes que o concreto comece a pegar e não possa mais ser compactado. Nos últimos anos, fabricantes de equipamentos como Wirtgen, Vogeli e empresas nacionais como Dynapac têm desenvolvido soluções específicas para CCR em rodovias. O Brasil começa a ter um parque de máquinas adequado, concentrado inicialmente nas construtoras que já trabalhavam com CCR em aeroportos e pisos industriais e que agora estão migrando para o mercado rodoviário. O terceiro obstáculo foi cultural, e esse talvez seja o mais difícil de superar. O setor de construção rodoviária no Brasil tem uma tradição fortíssima de asfalto. As usinas de asfalto existem, os técnicos sabem aplicar asfalto, os projetos Fissura e impedem que ela se propague. É como costurar o material por dentro antes que ele rasgue. Em termos práticos, isso aumenta o que chamamos de tenacidade do material, a capacidade de absorver energia antes de falhar de forma catastrófica. Um CCR com fibras não quebra como um bloco de cerâmica. Ele cede muito lentamente, distribuindo o dano ao longo de uma área muito maior e ao longo de um tempo muito maior. Para rodovias, isso se traduz em uma vida útil ainda mais longa e em um processo de degradação muito mais gradual e previsível, o que facilita o planejamento de manutenção. A segunda inovação é a adição de nanopartículas. Algumas formulações avançadas de CCR estão incorporando partículas de sílica em escala nanométrica. Estamos falando de partículas menores do que um vírus. Essas nanopartículas preenchem os microvazios que ficam entre os grãos de cimento mesmo após a compactação, tornando a microestrutura do concreto ainda mais densa e impermeável. O resultado é um material que praticamente não absorve água, resistindo ainda melhor aos ciclos de expansão e contração que destroem pavimentos ao longo dos anos. A terceira inovação é o polimento diamantado da superfície.
Uma das críticas históricas ao concreto em rodovias era que ele criava uma superfície rugosa e irregular, que gerava vibração nos veículos e ruído excessivo. Quem já viajou por uma rodovia concretada nos anos 80 ou 90 sabe do que estou falando. Aquela trepidação constante que cansa os passageiros e os motoristas. Hoje, a técnica de polimento com segmentos de diamante, literalmente lâminas impregnadas com diamante industrial que nivelam e texturizam a superfície do concreto, permite criar um acabamento que é simultaneamente liso para o conforto de rolagem e texturizado para a aderência dos pneus em situações de frenagem. O resultado sonoro e de conforto é comparável ao do asfalto de alto desempenho, mas com toda a resistência estrutural do concreto. A quarta inovação, e talvez a mais estratégica para o Brasil, é a incorporação de apenas para o custo de construção inicial. Aí o asfalto parece mais barato e muita gente para a análise por aí. Mas isso é o mesmo erro de comprar o fogão mais barato sem perguntar quanto vai custar o gás. O custo de construção do CCR é em média entre 20% e 40% maior do que o do asfalto convencional por quilômetro de rodovia. Esse valor varia dependendo da região, da disponibilidade de materiais, do volume de tráfego e das especificações técnicas do projeto. Em alguns casos, especialmente em obras de grande escala, onde as usinas de mistura e os equipamentos já estão mobilizados, a diferença de custo inicial pode ser ainda menor. Mas vamos ser conservadores e trabalhar com 30% mais caro. Agora, o asfalto convencional em rodovias de alto tráfego no Brasil precisa de intervenções de manutenção, recapeamento, restauração estrutural, remendos, a cada 6 a 8 anos. Em situações de tráfego muito pesado ou clima muito adverso, esse ciclo pode ser ainda menor. Vamos dizer 7 anos em média. Isso significa que em 20 anos você vai fazer pelo menos 2 intervenções maiores de restauração. E cada uma delas tem um custo que pode representar 60% a 80% do custo de construção original. O CCR, com as formulações modernas e aplicação adequada, tem uma vida útil projetada de 20 a 30 anos, com manutenção mínima. Basicamente selagem de juntas e eventuais reparos localizados em áreas de maior concentração de carga. Ao longo de 20 anos. Agora, vamos olhar para o que já está acontecendo no mundo real, porque o CCR em rodovias não é teoria. Já existem experiências concretas que podemos analisar. No plano internacional, os Estados Unidos têm a experiência mais extensa com CCR em pavimentos rodoviários. O estado do Tennessee, em particular, investiu pesadamente nessa tecnologia a partir dos anos 2000, construindo centenas de quilômetros de rodovias secundárias e estradas locais com CCR. Os resultados avaliados após 15 anos mostram um desempenho estrutural dentro do esperado, com custos de manutenção significativamente abaixo dos trechos equivalentes em asfalto. Canadá e Austrália têm experiências similares, especialmente em regiões de tráfego pesado relacionado à mineração, onde a durabilidade extrema é essencial. Na China, o CCR foi amplamente adotado na construção da infraestrutura rodoviária que acompanhou o boom econômico das últimas 2 décadas. Não porque os chineses são obcecados com tecnologia, mas porque quando você precisa construir dezenas de milhares de quilômetros de rodovias em prazo acelerado e com orçamento controlado, a relação custo-benefício do CCR ao longo do tempo se torna impossível de ignorar. No Brasil, as experiências mais consolidadas com CCR em infraestrutura de transporte estão nos aeroportos. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, o de Viracopos, o de Galeão, todos têm pistas e pátios de estacionamento de aeronaves construídos com CCR ou com concreto de cimento Portland em condições similares.